Eles vieram do céu, quebraram as regras divinas e mudaram o destino da humanidade. Mas quem eram realmente os anjos caídos? E que segredos proibidos eles nos deixaram? O livro de Enoque, um texto esquecido pela maioria das igrejas, pode conter respostas que desafiam tudo o que conhecemos. O livro que foi banido da maioria das Bíblias, esquecido por quase todas as religiões, mas que carrega um dos relatos mais intrigantes da história espiritual da humanidade. Um texto antigo, oculto por séculos, que revela uma rebelião celestial. Anjos que desceram à terra, ensinaram segredos proibidos à humanidade e mudaram para sempre o curso da nossa civilização. E nele descobrimos algo perturbador. Anjos que ensinaram aos humanos como forjar espadas, ler as estrelas, manipular os desejos e invocar forças invisíveis. Mas por quê? Quem eram esses anjos? O que eles queriam? E por que esse livro foi silenciado por tanto tempo? Neste vídeo, você vai descobrir o que o livro de Enoque revela sobre esses anjos caídos, os chamados vigilantes, e os conhecimentos ocultos que ainda ecoam até hoje em nossa cultura, ciência, religião e até nas teorias de conspiração mais atuais. Prepare-se. Você está no canal Refúgio da Alma. E aqui você aprende a verdade que liberta. Quem foi Enoque? A voz do céu ignorada. Mas antes de entendermos os anjos caídos, precisamos falar sobre aquele que os enfrentou com palavras, não com espadas. Seu nome era Enoque, um homem tão justo, tão íntimo do divino, que a Bíblia diz que ele não morreu. Em Gênesis 5:24 está escrito: Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Mas o que Deus mostrou a Enoque não era para todos. Enoque foi levado aos céus e viu o que nenhum outro homem viu: anjos aprisionados nas trevas, clamando por perdão e recebendo silêncio como resposta. O que ele escreveu sobre isso formaria um dos textos mais estranhos, mais poderosos e mais censurados de toda a tradição espiritual. O livro de Enoque, um livro que foi banido, ignorado pelos concílios religiosos, rejeitado pelo Ocidente e ainda assim preservado por séculos pelos etíopes como um tesouro sagrado. E é neste livro que encontramos o relato mais detalhado da rebelião angelical e da punição que mudou o destino da Terra. O livro de Enoque, uma janela para o invisível. O livro de Enoque não é apenas um apanhado de visões religiosas. Ele é um mapa espiritual, uma espécie de dossiê celestial, escrito por alguém que viu o que ninguém deveria ver. Originalmente preservado em Ge'ez, o idioma litúrgico da Etiópia, esse livro compõe uma coleção de textos que narram com detalhes o funcionamento do céu, o destino das almas, o papel dos arcanjos e a queda dos vigilantes. Mas a parte mais perturbadora é chamada de o Livro dos Vigilantes, a primeira seção e a mais temida. É nela que descobrimos que um grupo de anjos, liderados por Semjaza, Azazel e outros 200, decidiu quebrar as leis divinas. Eles desceram à terra, tomaram esposas humanas e com elas geraram uma raça híbrida conhecida como os Nefilins, gigantes, heróis caóticos que espalharam destruição e corrupção entre os homens. O motivo dessa rebelião não foi o orgulho, como no caso de Satanás. Foi algo mais íntimo, terreno, proibido. E com isso, eles trouxeram algo ainda mais perigoso do que a guerra: conhecimento. Um conhecimento que, segundo o livro de Enoque, jamais deveria ter sido revelado à humanidade. E é exatamente aí que começamos a entender por que a história dos vigilantes é tão crucial e tão silenciada. Os vigilantes, anjos que desceram à terra. Imagine por um momento,
Seres de luz, criados para vigiar o mundo, manter a ordem, proteger a humanidade, descendo do céu não como salvadores, mas como transgressores. Esses anjos eram chamados de vigilantes, ou grigori, em algumas tradições. Eles foram designados para observar a terra e seus habitantes, mantendo-se invisíveis, apartados. Mas algo mudou. Eles viram as filhas dos homens e se encantaram. E não foi um desejo passageiro, foi uma decisão. Liderados por Semjasa, os vigilantes selaram um pacto, um juramento inquebrável sobre o Monte Hermon, onde decidiram juntos que tomariam esposas humanas e gerariam filhos. Esses filhos se tornariam os Nefilins, gigantes de força brutal, que devoravam tudo à sua volta, inclusive seres humanos. Mas o crime dos vigilantes não foi apenas físico, foi espiritual, tecnológico, cultural. Um dos líderes, Azazel, ensinou aos homens a forjar metais, fabricar armas, construir espelhos, moldar braceletes, usar maquiagem, estudar astrologia, invocar espíritos, interpretar sonhos, lançar feitiços. Eles abriram a caixa de Pandora do saber. E esse saber se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a terra estava cheia de violência, ganância, vaidade e corrupção. O céu observava e se calava. Mas esse silêncio duraria pouco, porque a ira divina estava se formando. E quando veio, não poupou ninguém. Os segredos proibidos, revelados à humanidade. Os vigilantes não apenas cruzaram limites morais, eles abriram uma fenda entre o divino e o humano. O que trouxeram à humanidade não foi apenas conhecimento técnico, foi poder. Um poder sem maturidade espiritual. Azazel ensinou os homens a fabricar espadas, escudos e couraças. E o mundo, que antes conhecia a pedra, agora conhecia o ferro e o sangue. Outras entidades revelaram como usar plantas para criar poções, como invocar seres invisíveis, como seduzir com encantamentos, como prever o destino pelas estrelas. A humanidade, até então dependente da natureza e da fé, agora possuía ferramentas de manipulação, controle e destruição. O livro de Enoque é claro. Esses saberes foram proibidos por uma razão. Eles corrompem. Porque quando o saber chega antes da consciência, ele se torna arma. E foi isso que aconteceu. Os Nefilins, filhos da união profana entre anjos e humanas, cresceram como tiranos gigantescos, devorando tudo e todos. As pessoas começaram a temer os próprios deuses que criaram. A natureza se desequilibrou, a alma humana se afastava cada vez mais da pureza e mergulhava numa era de escuridão. Mas esse episódio não é único. Em muitas culturas, há mitos parecidos. Prometeu roubando o fogo dos deuses, Quetzalcoatl trazendo sabedoria proibida, deuses sumérios descendo dos céus para ensinar a realeza. Coincidência ou ecos de uma mesma história, contada por diferentes vozes em diferentes épocas, porque, segundo Enoque, esse conhecimento não apenas moldou a civilização, ele selou a sua condenação. A queda dos vigilantes, julgamento e punição. O céu, por um tempo, silenciou, mas a corrupção da terra chegou ao limite. E então, Deus respondeu. Primeiro, enviou o próprio Enoque como mensageiro para anunciar o julgamento. Enoque foi até os vigilantes aprisionados e ouviu seus lamentos. Eles pediram perdão, imploraram, mas a resposta divina foi implacável. Nunca mais verão o céu. Serão acorrentados nas trevas, até o dia do juízo. E assim foi. Um por um, os anjos caídos foram lançados em abismos profundos, selados em cavernas cósmicas, sob montanhas entre dimensões. Seus filhos, os Nefilins, foram destruídos pelas próprias mãos e pelas águas do grande dilúvio que Deus enviou para purificar o mundo. A mensagem foi clara.
Conhecimento sem obediência traz destruição. Mas será que o legado dos vigilantes realmente foi enterrado para sempre? Ou algo deles ainda vive? Porque mesmo aprisionados, os segredos que ensinaram continuaram a se espalhar. E é isso que vamos explorar agora. Efeitos na história e na cultura humana. Mesmo com os vigilantes aprisionados, seus ensinamentos não desapareceram. Eles se infiltraram, disfarçados de mito, de sabedoria ancestral, de lenda, sobreviveram. Pense nas grandes civilizações antigas. Os egípcios, com seu conhecimento astronômico impressionante. Os maias, com calendários que previam ciclos cósmicos com precisão milimétrica. Os sumérios, que deixaram registros enigmáticos de seres do céu, que ensinaram o construir, reinar, cultivar. Coincidência? Ou o eco distante dos segredos proibidos? Muitos desses povos falam de deuses que vieram das estrelas, que trouxeram saberes divinos, que um dia partiram, prometendo retornar. As pirâmides, os zigurates, os mapas celestes, tudo isso aparece repentinamente em épocas onde a tecnologia humana mal conseguia erguer estruturas de barro. E mais, as práticas de magia, astrologia e invocação espiritual nunca desapareceram. Apenas mudaram de nome. Se os anjos caídos ensinaram isso, será que estamos ainda hoje usando suas ferramentas? O mundo moderno pode parecer racional, mas ele nasceu sobre uma base antiga, onde o oculto moldava a política, a ciência e a guerra. E talvez, sem percebermos, ainda estamos andando pelas trilhas que os vigilantes abriram. A conexão com conspirações modernas. Se os ensinamentos dos vigilantes sobreviveram ao tempo, onde eles estão agora? Talvez você já tenha ouvido falar dos Illuminati, da maçonaria, de ordens secretas com símbolos astrológicos, rituais arcanos, conhecimento oculto guardado a 7 chaves. Teorias da conspiração modernas afirmam que esses grupos detêm saberes que moldam o destino do mundo por trás das cortinas. Um poder invisível, herdado de tempos muito antigos. E se esses segredos forem fragmentos do que os vigilantes ensinaram? A ideia de uma elite que manipula a humanidade com tecnologia, sedução e controle mental soa familiar? É o mesmo roteiro descrito em Enoque. Conhecimento avançado entregue prematuramente, usado para dominar em vez de guiar. Alguns acreditam que a tecnologia moderna, inteligência artificial, manipulação genética, armas invisíveis, é a continuação direta do que Azazel ensinou. Talvez os vigilantes estejam presos, mas o que ensinaram ainda corre nas veias do mundo. E o mais inquietante é, nós aceitamos, sem questionar, sem entender, mas será que esse conhecimento é maldição ou libertação? O conhecimento como maldição ou libertação? O que os vigilantes trouxeram à humanidade foi mais do que técnica. Foi consciência, poder, escolha. Mas o preço talvez tenha sido alto demais. A pergunta que ecoa desde o livro de Enoque até hoje é: será que a humanidade estava pronta para isso? Porque o saber sozinho não redime, ele amplia a luz, mas também a sombra. Alguns dizem que os vigilantes foram os libertadores, os que quebraram as correntes da ignorância. Outros os veem como corruptores que aceleraram a queda. Quem está certo? Talvez os dois. Porque o conhecimento, como o fogo de Prometeu, pode iluminar ou queimar. E agora, num mundo onde acessamos qualquer informação com um toque, estamos mais próximos dos vigilantes do que nunca. A única diferença é, não fomos ensinados a escolher. Mas talvez o aviso de Enoque ainda esteja de pé. E talvez ainda dê tempo de escutar. A advertência de Enoque para os nossos dias. O livro de Enoque não é apenas uma narrativa antiga.
É um alerta escondido entre os séculos. Ele nos lembra que nem todo avanço é evolução e que há saberes que, sem preparo interior, destroem mais do que constroem. Os vigilantes podem ter desaparecido dos céus, mas seus rastros continuam nas fundações da nossa cultura, das nossas escolhas, do nosso futuro. A pergunta que Enoque nos deixa não é apenas o que eles fizeram, mas o que nós faremos com o que herdamos. Ignorar esse aviso é repetir o ciclo, e ouvir pode mudar tudo. E lembre-se, o conhecimento é uma porta, mas só você pode escolher se ela leva à luz ou às trevas. Enoque viu o que estava atrás dela. Agora é a sua vez. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like, comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção e compartilha com alguém que vai se contagiar com esse tema. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito mais mistério, história proibida e verdade esquecida vindo por aí. Obrigado por assistir até o fim. Nos vemos no próximo vídeo. Que o Eterno te abençoe e te guarde.